Ideias em Debate. Olá, no ar programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o advogado Marcos da Costa. Marcos da Costa é paulistano do tradicional bairro do Brás. Nasceu em 1964 e, vindo de uma família com poucos recursos, conciliou desde cedo escola-trabalho para poder cursar a universidade e tornar-se advogado, que era um grande sonho dele. Formado pela FMU e com especialização na área de Direito Empresarial, é sócio titular do escritório Marcos da Costa Advogados Associado. Mas o Marcos tem uma história muito longa, assim, entendeu? Graças à sua atuação profissional, graças ao reconhecimento dos seus pares como advogado, ele foi eleito por 2 gestões para a presidência da Seção São Paulo da OAB das Ordens de Advogados do Brasil. Isso foi fundamental, assim, entendeu? Graças ao trabalho que ele desenvolveu. Também o Marcos, como advogado, atuou na Federação Brasileira das Associações dos Bancos, a FEBRABAN, famosa FEBRABAN, aí, que está na linha de frente aí no controle, entendeu, dos gastos, e está na linha de frente também, viu, Marcos? Me desculpe aqui, mas o povo sabe, dos juros altos cobrados da população, né? Ele também fez parte do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e o Conselho Superior de Estudos Jurídicos da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Tem um vínculo também com os comerciários aqui, entendeu? Eu vou fazer a primeira pergunta. O Marcos é casado, tem 2 filhos e é pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo pelo PTB. Marcos da Costa, nós sabemos que esse momento é um momento muito difícil para a política brasileira, muito difícil para a sociedade brasileira. Você vê aí inúmeras denúncias contra candidatos, contra partidos, entendeu? A população brasileira está um pouco meio, né, desgostosa com a política, assim, entendeu? Nas últimas eleições nós tivemos aí um elevado índice, né, de abstenção. Aí a minha pergunta e a pergunta que o telespectador faz é: você é uma pessoa que nunca disputou um cargo político, por que resolveu hoje ser candidato a prefeito de São Paulo? Bom, Mauro, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Eu vivo o sindicato dos comerciários desde pequenininho, meu pai era comerciário. E nós viemos aqui no sindicato, eu lembro bem, diversas vezes, e aproveitávamos a estrutura e o serviço que o sindicato presta tão bem para os comerciários. Então eu quero, voltando a esse prédio, voltando à minha origem, né? Não era nesse prédio, era em outro prédio, mas voltando ao sindicato, que é a minha origem também. Eu, como você disse, em São Paulo eu consegui conquistar tudo o que eu queria na minha vida, que era a minha profissão, a advocacia, e a minha família, além dos meus amigos. E eu quero agora devolver a São Paulo tudo que ele me proporcionou. Eu me tornei advogado a partir da escola primária pública, né? Hoje ensino fundamental, depois ensino básico. Eu estudava em escola pública. Conheci minha esposa aqui em São Paulo. Minha esposa também filha de uma grande paulistana. Eu, meus pais, meus avós paulistanos. Nos casamos há mais de 30 anos, tivemos filhos aqui em São Paulo. Então, esse amor que eu tenho à cidade, eu nunca saí de São Paulo, nunca morei em outro lugar que não fosse São Paulo, é a vontade de tentar ajudar a minha população, que é a população paulistana. Ao lado disso, como você disse, a minha atuação profissional me levou a ter também atuação dentro da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, onde eu pude fazer a defesa das pessoas, não só individual num processo, mas fazer a defesa da população como um todo, enfrentando diversas situações. Eu enfrentei, por exemplo, uma Câmara Municipal que aprovou a criação de 660 cargos comissionados, cargos de livre nomeação, quando os vereadores já têm um número alto de cargos. E fui para a Justiça derrubar essa lei. Ou quando os vereadores também se deram aumento de 24,6%. E eu perguntei qual é o aumento que deram para os servidores públicos municipais. 0,4%. E se deram 24,6%. O ponto 6 era maior do que o ponto 4 dado para os servidores públicos. E criaram o gatilho. Você lembra, antigamente tinha gatilho. Acabou o gatilho no Brasil de reposição salarial. Eles se auto-aprovaram um gatilho. Então, todo ano ia ter aumento sem necessidade de uma lei nova. Consegui derrubar essa quebra, esse gatilho na justiça.
e conseguimos eliminar segurando esse aumento de 24,6%, até por conta dos servidores, que é a base da administração, né? Participei de muitas audiências públicas, discuti política pública de São Paulo, na área de segurança, na área de saúde, na área de escola, na área da educação. Quando teve aquele movimento de 200 escolas invadidas em São Paulo, as crianças, você lembra além disso? Foi eu que negociei a saída das crianças. E negociei com o governador me ligou 11 horas da noite, numa reunião que eu tive com a Secretaria de Educação, com as crianças, com as lideranças das crianças, e com o Sindicato dos Professores. E aí eu mencionei a ele, disse, olha, governador, a reclamação é geral no sentido de que a reforma foi feita sem ouvir os pais, sem ouvir as crianças, sem ouvir os professores. E aí ele, então no dia seguinte já, ele suspendeu. Como negociei também o fim da greve dos caminhoneiros. Quando eu estava no interior de São Paulo, na Presidência Epitácio, vi a notícia de que o ministro Jungmann estava colocando o exército na rua para combater a greve, você lembra disso? Porque eles fizeram um acordo na quinta, e na sexta os caminhoneiros disseram que não iam respeitar o acordo. Eu antecipei minha volta, Presidente Epitácio, consegui o avião lá de Presidente Prudente, ainda tinha gasolina, porque nem gasolina dos aeroportos tinha, lembra disso? É verdade. Desabastecimento geral. Voltei para o sábado, encontrei com os caminhoneiros setor de carga fria, de carga viva, de distribuição de combustível, caminhoneiro de caçamba. Conversamos, identifiquei quais eram as demandas, porque se dizer um aumento do diesel dolarizado, é verdade, mas tinham outras demandas, que é um problema da cidade. Foram bloqueando, criando travas no funcionamento da cidade. Uma delas foi o horário de circulação dos caminhões. Aí negociei com o governo federal, o presidente Michel Temer colocou o ministro Padilha para negociar, e negociei com o governo do estado, ou então o governador Márcio França. Sábado, domingo, negociação, segunda-feira tinha acabado a greve. Então essa minha vontade de tentar ajudar é que eu trago agora essa experiência, o diálogo, ouvir sempre, alterar a vida das pessoas, ouvir a cidadania, ouvir a população, ter humildade para ouvir a população e a coragem de mudar. É por isso que eu estou aqui como pré-candidato. O que você nos relata aí, né, Marcos, é uma demonstração de que você sempre teve uma forte atuação política, né? Negociando, procurando, né, resolver conflitos. Isso. Né, da melhor maneira possível. Agora eu te pergunto, São Paulo, a cidade de São Paulo é uma mega cidade, 12 milhões de habitantes. Uma cidade com virtudes, mas com problemas. Como você, pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, eleito, vai gerir essa cidade? Muito diálogo, como é a minha vida, né? E muito respeito às pessoas. Eu tenho claro a cidade de São Paulo, eu morei no Brás, morei na Lapa de Baixo, morei na Estrada da Pecerica, uma região muito pobre também, quando eu casei. E essa minha vivência na cidade fez com que eu conhecesse as demandas de cada localidade. E aí é respeitar as lideranças locais, é dialogar com as prefeituras regionais, fazer com que as prefeituras funcionem a benefício daquela comunidade. Eu jamais traria alguém de outro estado, de outra cidade que perdeu a eleição e nomearia como prefeito regional de uma comunidade que ele não conhece, que ele tem que ir pelo GPS. Isso é uma prática comum. Isso eu jamais faria. Eu jamais faria isso. Você tem apoio do seu partido nesse sentido, o PTB? O PTB aqui em São Paulo é presidido pelo deputado Campos Machado. Campos Machado. Você tem apoio do seu partido nesse sentido? Mauro, eu recebi, durante a presidência da Ordem, convite de praticamente todos os partidos políticos para me filiar e para disputar cargos políticos. Eu recusei, porque estava na presidência da Ordem. Quando eu saí da presidência da Ordem, eu recebi também outra vez, honrado, convite de muitos partidos políticos. E por que eu escolhi o PTB? Porque o PTB tem essa tradição, né? Um partido que já revolucionou o Brasil, preocupado com o trabalhador. Vamos lembrar de Getúlio Vargas, que criou o PTB, as primeiras legislações trabalhistas, proteção social. E ao lado disso, o Campos Machado, que é o presidente, é um político com décadas de política e que não teve na sua história política nenhuma mácula. E o compromisso com ele é de muita transparência e de muito trabalho a bem da cidade. Preocupado o PTB em fazer com que essa cidade quebre
esse círculo vicioso que nós entramos, aí não é culpa do gestor, é um círculo vicioso, onde a política é usada para facilidades do próprio partido, acomodações políticas, traz um daqui, coloca ali, muitos cargos comissionados, um volume gigantesco de cargos de livre nomeação, como esse que eu comentei da Câmara Municipal, que eu combati e consegui derrubar na Justiça. E essa visão tem que acabar, acabou-se esse ciclo. Não cabe mais a política, paternalismo, nepotismo, patrimonialismo, essa dificuldade de entender que aqui é o público, aqui é o privado, tem que dialogar, mas o público não pode invadir o privado, nem o privado pode invadir o público. Nós não podemos usar o espaço público para nosso benefício pessoal. E foi essa conversa que nós tivemos, eu e o Campo, com os mesmos fundamentos republicanos, que me levou então a aceitar esse desafio, me filiar ao PTB, muita honra, PTB que teve grandes gestores, inclusive de São Paulo, e agora assumir essa pré-candidatura a prefeito, que o PTB há 25 anos não tinha. O Campos me disse, Marcos, por ser você, se você topar, o PTB vai estar ao seu lado, nós vamos lançar você a prefeito. Algo que há 25 anos não acontece no município de São Paulo. O Marcos da Costa, você conviveu muito no Brás. No Brás é uma região que tem lá um comércio forte, mas também é uma região muito carente. Você vê nas pessoas que fazem compra ali no Brás, são pequenos comerciantes, pessoas que vão vender no interior, vão vender nos seus bairros, entendeu? As mercadorias compradas ali no Brás. Nós estamos aqui falando para a cidade de São Paulo, né? Aí você tem, do outro lado da telinha, moradores do Sapopemba, moradores da Brasilândia, de Itaquera, você entendeu? De Mazilac. Eu queria que você me dissesse o seguinte, para essas populações onde existe uma carência, saneamento básico, escola, transporte coletivo, saúde, sua plataforma, qual será para essas pessoas? Olha, meus pais moram na Vila Brasilândia. Eu conheço a realidade da periférica, fui do Brás. O Brás, de fato, é um bairro que é um extrato do que é o paulistano. Lá nós temos uma comunidade nordestina muito grande, temos comunidades nortistas, temos comunidades de outros países, bolivianos, agora haitianos. O Brás é um resumo do que é São Paulo, né? E aí eu frequento o Brás, sou sempre do Brás, vejo as dificuldades dos comerciantes, as calçadas cheias de venda de produtos, muitas vezes contrabandeados, e o comerciante com a loja, um problema social grave, e o comerciante, por sua vez, ele que emprega formalmente, tendo dificuldade de manter o seu comércio aberto, pagando imposto, empregando, pagando os direitos sociais do trabalhador, e por conta daquela concorrência local. Cada distrito e cada subdistrito, cada bairro de São Paulo tem a sua realidade e a sua demanda. Itaquera, por exemplo, eu estive em Itaquera recentemente, e Itaquera tem um problema grave que não tem área cultural. A comunidade veio conversar comigo dizendo, Marcos, nós temos problema de habitação grave e temos problema na área cultural, nós não temos espaço para as crianças começarem a ter um acesso à cultura. E a cultura é um instrumento de cidadania e também de ascensão social. Gera também riqueza e gera emprego. Estive em Arthur Alvim, por exemplo, que é outra situação, também na Zona Leste, e lá o problema é não tem praça, não tem espaço para as pessoas conversarem, dialogarem, para as pessoas terem um momentinho de lazer. É simples fazer isso. E tem uma escola lá que está abandonada. Fecharam a escola e o prédio está lá solto, sem utilidade. Podia estar sendo usado o prédio para atender, por exemplo, a terceira idade, os idosos, né? Fui à Penha. A Penha tem um hospital tradicionalíssimo, o Hospital A Penha. Eu conhecia aquele hospital, eu ia na Penha há muitos anos atrás brincar, quando era jovem. A Penha tem um hospital que está fechado há 20 anos. Então, quando converso com o pessoal da Penha, demanda o que é o hospital reabrir, né? E cada ponto de São Paulo tem a sua vocação, a sua cultura, a sua história, né? Cidade de Tiradentes, eu não me conformo, eu não me conformo como paulistano em saber que tem regiões de São Paulo como o EMA, cuja expectativa de vida supera 80 anos. Uma maravilha, primeiro mundo.
E cidade de Tiradentes é 57 anos a expectativa de vida, nem 60 anos. Então é esse trabalho, levar saúde, o transporte público é um outro tema importante, Marcos, mas trabalhar por bairro de acordo com cada demanda. nós vamos fazer um rápido intervalo e eu queria que você deixasse aqui no ar uma pergunta que você vai abordar sobre a questão seguinte. Questão da educação. Você falou da área de lazer, de buscar, se entendeu, reformular essa, mas a educação e a saúde são gravíssimas na cidade de São Paulo, né? Você, como pré-candidato a prefeito pelo PTB, poderá ser eleito de acordo com o desejo dos eleitores paulistanos. Vamos fazer um rápido intervalo e eu queria deixar aqui uma pergunta no ar. Eleito prefeito de São Paulo, qual será a sua atitude em relação à carência na área de saúde e à carência escolar, principalmente de creche? São Paulo é uma cidade que as mães trabalham, precisam deixar seu filho em algum lugar, elas precisam trabalhar, principalmente agora, né? Nós estamos aí com 13 milhões de desempregados, né? Pessoas que estão aí, se entendeu, em busca de emprego. E existe já 18 milhões de pessoas que estão, sabe, desistindo até de procurar emprego, porque não conseguem mais buscar emprego. Vamos fazer um rápido intervalo. E o que é que você pretende fazer, eleito prefeito de São Paulo, para resolver o problema? Falta de creche, falta de escola e, principalmente, falta de saúde para a população paulistana. Voltamos já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos os trabalhadores recebem até 2 dias de benefício em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de um departamento jurídico? O sindicato também tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50% para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador no benefício da aposentadoria, fizemos 2.000 atendimentos e conseguimos aposentar 228 trabalhadores, totalmente de graça. Em questão de saúde, nosso sindicato é campeão, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, voltado para a área médica com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea, para todos os comerciários fazerem exames e se prevenir de doenças. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio, se lá estiver, totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo, com total infraestrutura para você e sua família. Na colônia temos uma linda piscina, quadra de bote, playground para crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres. O Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. Nesses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, ofertando em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados, em ação cidadã. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Sindicato dos Comerciários, o sindicato que te atende bem. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate.
Hoje o nosso entrevistado é o advogado Marcos da Costa. Marcos da Costa é pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo pelo PTB. Esta é a primeira disputa eleitoral que o Marcos da Costa participa. Ele tem aqui, ele estava nos relatando, né, diversos planos que ele tem, caso eleito, para a cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo, você que está nos assistindo, sabe que tem um problema crucial. É uma cidade de trabalho e uma cidade que as mães precisam trabalhar e não tem com quem deixar os seus filhos. Muitas mães deixam o filho com a vizinha, deixam o filho com outras crianças pequenas, né? Isso é muito complicado. Nós sabemos também que o problema da saúde na cidade de São Paulo é terrível, né? Você enfrenta filas e filas nos postos de saúde da cidade, ou quando vai fazer uma consulta é 2, 3 meses para ser atendido. Quer dizer, é um problema sério, né? E a saúde, todos sabem que é uma obrigação do Estado. O Estado tem a obrigação de dar saúde de qualidade, né, à população. E a minha pergunta aqui para o Marcos da Costa, caso eleito prefeito de São Paulo, é como ele pretende enfrentar o problema da falta de escola, falta de creche e um problema crucial, que é a saúde de São Paulo. Eu, sendo eleito, são 3 as prioridades: saúde, educação e emprego. A saúde, essa estrutura que nós temos do SUS, precisa ser ampliada, melhorada, levada mais para o próximo do cidadão. Um trabalho preventivo de saúde. Agora que foi autorizado a telemedicina, embora uma parcela importante da população, mais de 40% não tenha acesso à internet, nós temos que fornecer esse equipamento para a população, principalmente a população mais carente, e levar a saúde preventiva. A amplitude, a ampliação das nossas estruturas, os postos, a saúde de família. Muita reclamação de que a pessoa liga pedindo um médico de família, o médico demora muito tempo para chegar. E a pandemia mostrou isso, porque na pandemia as pessoas chegavam no hospital contaminadas pelo vírus, já no estado muito adiantado da doença. E aí praticamente iam direto para a UTI, um índice de mortalidade muito grande. Então, a saúde preventiva, a presença do médico nas casas e a ampliação da nossa estrutura de saúde. Em relação à educação, a primeira infância, a creche, é fundamental. Nós temos, segundo estatísticas, nós temos 9 mil crianças sem creche. Mas eu acredito que o número seja bem melhor, bem maior, porque muitas mães sequer sabem que tem direito à creche. Tem muita gente que nem sabe que tem direito à creche. Então nós precisamos ampliar a malha de creche e precisamos melhorar, porque a primeira infância é aquela que forma o cidadão. Os primeiros anos de vida, aqueles são os anos que vão moldar o que vai ser a pessoa no futuro. Então toda atenção, até por um direito constitucional, toda atenção que tem que ser dada para os primeiros anos de vida. Dando essa atenção para a criança, nós vamos liberar os pais para o trabalho, para a busca de emprego. Nós temos uma situação, 13 milhões no Brasil, segundo dados oficiais. Eu tenho certeza, esse número depois da pandemia, ele duplou. No mínimo, hoje é o dobro do que 13 milhões. 13 milhões era o número anterior. Agora, até nisso, nós temos desigualdades na cidade, porque o desemprego que nós temos na zona central, por exemplo, na região central de São Paulo, que antes da pandemia estava beirando a 10%, na região leste nós temos um desemprego de 13%, na região sul era de 15% antes da pandemia. Então, a criação do emprego, a melhoria do ambiente de negócio, facilitação para os comerciantes trabalhar de forma regular, reabrir o seu comércio e aí gera emprego, e emprego significa dignidade de vida. Voltando para a educação, primeira infância, creche. E no ensino fundamental, nós temos 40% da população de São Paulo que não completou o ensino fundamental. O problema da educação não é da pandemia, ele é anterior à pandemia. Então nós temos que buscar fazer com que os jovens, primeiro isso, com que os jovens frequentem as nossas escolas, mudar o sistema de ensino, trazer o jovem para dentro da escola e fazer com que eles possam aprender dentro da escola. Fortalecer a figura do professor. Do ponto de vista profissional, inclusive, do que diz respeito à remuneração, nas condições de trabalho, os cursos de aperfeiçoamento e da autoridade do professor dentro da aula. Nós perdemos isso. Os professores, muitas vezes, nas nossas escolas, são vítimas até de violência por parte das crianças.
É uma inversão de valores que nós temos tido na cidade e nós precisamos corrigir. E o trabalho? Nós precisamos recuperar o trabalho nessa cidade, destravar a cidade e fazer com que São Paulo volte a ser a terra das oportunidades. Eu insisto, nasci aqui em uma família muito humilde. Aqui comecei a trabalhar muito cedo, tive a oportunidade de trabalhar. E através do trabalho paguei minha faculdade, me formei, me tornei advogado, tive o mercado, consegui trabalhar como advogado, trabalho mais de 30 anos como advogado. O jovem hoje, o jovem olha para um lado, olha para o outro, não tem emprego. É preciso resgatar essa visão do paulistano, um povo empreendedor, um povo de trabalho, de 24 horas de trabalho e um povo de oportunidades, uma cidade de oportunidade para todos. Dos bairros mais favorecidos do ponto de vista da infraestrutura até os bairros mais distantes, mais populosos e que necessitam de maior amparo por parte da prefeitura. Ô Marcos, você que é uma pessoa que viveu no Brás, conhece muito a situação do pequeno, médio comerciante ali. Nós, na cidade de São Paulo hoje, existe uma reclamação muito grande em relação à atitude da prefeitura contra os pequenos e médios comerciantes. Na pandemia, o comércio em São Paulo ficou fechado por mais de 2 meses, está abrindo gradativamente, mas os empresários, os pequenos empresários, o poder público não olhou por eles. O IPTU está sendo cobrado 100%. Os impostos, não houve nenhum alívio para se pagar imposto. Os empresários, pequenos empresários, estão devendo aí porque não conseguem, não tem renda, não tem receita. As empresas fechadas, né? As vendas do comércio caíram 60%, 70%. Eleito prefeito de São Paulo, você vai ter um olhar para esse comerciante que sofreu e vem sofrendo tanto porque o Estado, né, não lhe dedicou a proteção necessária para continuar com o seu comércio? A principal fonte de emprego no Brasil é o pequeno comércio, é o pequeno empresário, o microempresário. É ali que está a grande riqueza, a capacidade de produção. E é ali que nós vamos ter a possibilidade de recuperar a nossa economia. Então, é preciso olhar para o pequeno comerciante, para o pequeno industrial, procurar valorizá-los, fazer com que as compras, por exemplo, da própria municipalidade recaiam sobre eles, né, dando preferência para os nossos paulistanos, fazendo parcerias com o governo federal, inclusive, para conseguir financiamento para uma infraestrutura melhor para a cidade, fazendo com que o consumidor possa chegar com mais facilidade ao comércio, facilitando esse contato, melhorar muito a segurança pública. Hoje em São Paulo, o comércio hoje em São Paulo sofre demais com a questão da segurança pública, porque aquele que é o consumidor não consegue mais andar durante o dia, ainda mais, não digo nem à noite, durante o dia na cidade. É preciso dar segurança para que o comércio volte a funcionar regularmente. Preciso olhar também algumas travas que foram impostas ao comércio, por exemplo, a entrega de mercadoria, né? A entrega de mercadoria só à noite amplia o custo do comerciante. E, por exemplo, na área de construção civil, como é que você vai entregar cimento à noite para a pessoa trabalhar durante o dia, né? Então é preciso destravar São Paulo, ajudar o comerciante, sim. O orçamento de 2020 sofreu impacto, evidentemente, na queda da arrecadação, que não se sabe exatamente qual vai ser essa queda. Especula-se muito, falou-se em números muito grandes no começo, depois diminuiu, esses números foram ao longo do tempo diminuindo, não se sabe quanto vai ser o impacto. Mas, Mauro, o orçamento de 2020 da Prefeitura de São Paulo é 14% maior do que o orçamento de 2019. O orçamento de 2020 é 14% maior do que o orçamento de 2019. Então tem uma folga aí para trabalhar, né? E essa folga, mesmo considerando o impacto que vai ter da queda de arrecadação, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar melhor com esse recurso. Trabalhando mais próximo do comerciante, trabalhando mais próximo do gerador de emprego. Isso é um olhar do PTB. O PTB olha para o trabalhador e olha também para aquele que gera emprego. Nós vamos trabalhar juntos. Márcio, televisão tem tempo, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a você. O telespectador vai fazer aí a sua avaliação. Nós estamos aqui, você viu, o Marcos da Costa é pré-candidato do PTB a prefeito de São Paulo. E você que vai escolher aí em novembro, né, o prefeito dessa cidade, busque conhecer a proposta e a plataforma de cada um deles. O que eles estão propondo para essa cidade.
Essa cidade está muito carente de uma ação enérgica na política. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você pela audiência e até o próximo programa. Acredita, São Paulo. Vai dar certo. Ideias em Debate.